Olá, muito bom dia. Sejam bem-vindos à nossa terceira aula sobre o modelo referencial de sistemas produtivos. A ideia é que hoje, na nossa aula 3, a gente possa falar sobre o processo de entrega, um processo que envolve o relacionamento da empresa com os seus clientes, e nós teremos para este processo um conjunto de 5 questões chaves. A primeira: quais são os métodos de previsão de vendas? A gente vai identificar o que é previsão e predição. Quais são as principais políticas de atendimento à demanda existente? Como que a empresa atende a sua clientela, digamos assim? Como novos conceitos e-commerce, indústria 4.0 afetam a gestão de pedidos? Quais são as atividades básicas envolvidas em um processo de order to delivery, que é aquele processo que vai desde o recebimento de um pedido à entrega de um produto, e o que significa a sigla CRM, que é uma sigla que tem ganho bastante atenção aí nos últimos tempos. Então vamos à primeira questão. Quais são os principais métodos de previsão de vendas? É muito importante para uma empresa poder prever de forma correta as suas vendas, porque daí é que decorre uma série de desdobramentos para o sistema produtivo, né? Quanto que a empresa vai produzir, comprar de matéria-prima, como é que ela vai dimensionar os seus recursos, né? É muito importante que se faça uma previsão de vendas. E aí existem os métodos de predição, que permitem a determinação de acontecimentos futuros com base em dados subjetivos, que captam, por exemplo, a percepção dos vendedores. Existem os métodos também de previsão, que se utilizam de modelos estatísticos, matemáticos e econométricos. Esses métodos, se incluem nesses métodos os métodos de cálculo a partir da média móvel, média móvel simples, média móvel ponderada. Existe uma série de modelos estatísticos para se prever as vendas. E ainda a utilização de cenários, onde podem ocorrer aí uma série de estudos para que se preveja quantos veículos, por exemplo, vão ser vendidos. Imagine aí, nesse período de pandemia, que decisão tomar a partir de uma queda abrupta que ocorreram nas vendas. Então, como prever, por exemplo, uma retomada, um cenário de muita incerteza. Então, as empresas têm que se mexer aí para poder lidar com essas características. A segunda questão: quais são as principais políticas de atendimento existente? Nós temos aqui um conjunto de 5 políticas, e eu vou falar de uma a uma. A primeira, MTS. Esses nomes estão em inglês porque a gente utiliza mais a nomenclatura em inglês mesmo para tratar isso. Então, MTS, Make to Stock, seria a produção para estoque. Então, isso é quando a gente produz produtos padronizados que vão para o estoque, e os clientes, ao fazerem pedidos, recebem a partir deste estoque. Então, o lead time, que é o tempo de atendimento, é bem curto. E pensem em produtos que a gente encontra no supermercado, por exemplo, todos são produtos make to stock. Um sabão em pó, por exemplo, ninguém especifica muito um sabão em pó para poder comprar, então ele é um produto altamente padronizado. Assembly to order, montagem contra pedido. Então são produtos que geralmente eles sofrem uma produção, essa produção é interrompida, e a partir do recebimento do pedido, com as características específicas, ele termina de ser produzido e é entregue aos clientes, ele vai ser montado. Então, pensem, por exemplo, em motores que têm uma voltagem de 110 ou 220. No país a gente tem diferentes cidades com essas voltagens. Então, ele espera receber um pedido para aí sim colocar ali uma fonte, um elemento que vá definir a voltagem do produto. O outro, make to order, ele é produzido, a produção se inicia quando é recebido o pedido, produção para pedido.
nós temos o Engineer to Order, que é projeto contra pedido, né? Então é recebido um pedido pela fábrica e aí sim esse produto vai ser projetado para ser entregue. E o Buy to Order seria uma compra, por exemplo, de matéria-prima ou de um produto que vai ser realizada apenas quando for recebido o produto do cliente. E aí, entre essas 5 abordagens, digamos assim, essas políticas, uma série de coisas acontece, né? Então a gente tem tempos maiores ou menores de entrega, né? Conforme a escolha da política de atendimento. E o que acontece também é que uma empresa ela pode ter produtos feitos para estoque e produtos sob encomenda, que são esses que demandam a recepção do pedido para se iniciar a fabricação. E essa gestão de produtos para estoque e produtos para encomenda é que é algo bem complexo para os sistemas produtivos, né? Como coordenar isso aí. Então esse é um desafio grande em termos desse processo de entrega, né? E essa questão é bem interessante. Como os novos conceitos e-commerce, indústria 4.0 afetam a gestão dos pedidos. Então a gente tem tido uma série de avanços tecnológicos, muitos em função, na área de tecnologia de informação e comunicação, as famosas TICs, e isso afeta em muitas empresas, principalmente no fluxo de informações. Então questões como acessibilidade, rastreamento, velocidade da transmissão, disponibilidade de informações, isso tudo tem afetado as empresas, porque as empresas agora elas disponibilizam informações aos seus clientes que têm como saber exatamente em que fase do processo produtivo ou em que fase da cadeia o produto se encontra, né? E das questões bem interessantes é a troca de material por informação. Então a gente consegue ter uma redução de custo porque a gente troca material, que é algo tangível, caro, por informação, que é algo que tem ficado cada vez mais barato. Então, se uma empresa, por exemplo, localizada em Brasília, tinha que ter um estoque alto porque não sabia, tinha incerteza sobre suas fontes de fornecimento, hoje ela pode ter estoques reduzidos porque tem um panorama aí sobre como anda a produção lá no seu fornecedor, né? Então essa é a ideia de como a tecnologia, os avanços tecnológicos têm afetado a gestão dos pedidos. A quarta questão eu coloquei para que a gente saiba, um pouco da complexidade. A gente está falando de uma organização, então desse processo de order to delivery, que é do pedido à entrega. Então existe um ciclo completo aí de atendimento ao pedido. Primeiro o pedido é recebido do cliente, esse pedido é tratado, se faz lá uma análise de crédito, um cadastro do cliente, se faz a produção dos itens solicitados, o transporte interno dos itens, estocagem se for o caso, depois a separação ou embalagem e carregamento do pedido, o transporte e aí sim é enviado a cobrança ao cliente. Isso é um modelo genérico, Cada empresa pode ter as suas especificidades e desdobrar esse processo de outras formas. E a quinta e última questão, que vale a pena a gente falar, é sobre os sistemas de CRM, Customer Relationship Management, é o gerenciamento das relações com os consumidores, com os clientes. Então, na verdade, isso é um conjunto de software e lógicas, conceitos de relacionamento com os clientes que apresentam uma série de funcionalidades típicas. Isso aí começou a surgir ali por volta do ano 2000, muito forte. Na verdade, já se existia essa lógica de se relacionar bem com o cliente, mas em termos de ferramenta, em termos de conceitos mais avançados, começou a surgir nos anos 2000 e hoje evolui por conta da internet, principalmente das redes sociais, como é que a empresa pode alavancar, o desafio é esse, é alavancar maiores vendas a partir de conhecimentos, a partir de uma relação com o cliente.
Então, as funcionalidades típicas envolvem uma gestão do contato com o cliente pelos diversos canais, né, que o cliente tem disponível hoje, identificação de oportunidades de venda, né, o cliente comprou um produto, como é que a empresa pode oferecer um outro produto com um pouco de desconto para que aquela outra venda seja efetivada, né? Determinação de clientes com maior potencial de vendas, geração de relatórios e painéis, os dashboards, né? Análises relacionadas às vendas, automação da força de vendas, então são aqueles vendedores que visitam vários clientes, como é que eles podem estar munidos de informações para traçar estratégias para serem melhor sucedidos, e previsão de vendas, né? Então essas são funcionalidades típicas dos softwares de CRM, né? Que são ferramentas bem interessantes também, que foram alocadas aqui ao processo de entrega. Então, pessoal, esse é o processo de entrega, né? Nós tivemos 5 questões sobre ele. Espero que vocês tenham conseguido absorver esse conteúdo, né? Agradeço. Muito obrigado.